Mundo Nerdovski de novo aqui com vocês para falar de um assunto muito importante, um assunto quase impossível de falar, porque eu tô bom não é metáfora isso, né? Vocês entenderam, roda a vinheta aí e a gente vai embora. Vou começar então para falar Missão Impossível Efeito Fallout. É basicamente o Cavaleiro das Trevas da carreira do Tom Cruise. Digo isso por quê? Porque é o melhor filme da série Missão Impossível e é o melhor filme da carreira do Tom Cruise também. Eu acho que tudo que ele trabalhou nessas décadas de carreira culminaram com esse filme de ação perfeito que é Fallout. Eu estou usando todos esses superlativos aqui, mas é fato. O que o Christopher McQuarrie, né, que escreveu e dirigiu o filme, conseguiu junto com o Tom Cruise foi criar um mundo para esses personagens que é ao mesmo tempo crível, né, ele é muito realista, só que todas as coisas fantásticas que existem nele também fazem sentido. É mais ou menos como foi Batman, o Cavaleiro das Trevas, que pegou o mundo do Batman e fincou numa realidade, numa coisa muito pé no chão, mesmo que a gente saiba que é uma fantasia. Porque quando você vê as coisas que acontecem com o Tom Cruise em Fallout, você fala, um ser humano normal já estaria morto aí há muito tempo. Mas a gente aprendeu nesses 20 e poucos anos, desde que ele começou a fazer a série, que Ethan Hunt é qualquer coisa menos um ser humano normal. Então, de cara, não existe exatamente uma missão impossível no filme. Ele tem um plot muito mais simplificado do que todas as aventuras que vieram antes. Basicamente, é a primeira vez que uma Missão Impossível é uma continuação direta do filme anterior. Nesse caso, do Missão Impossível Nação Secreta, que é quando a equipe do Ethan Hunt, eles capturam esse terrorista internacional chamado Solomon Lane, né, que é o cara que era o cabeça do sindicato, uma organização criminosa que tinha como objetivo colocar o mundo em caos para o mundo se reconstruir em cima dessa base de caos, que era basicamente o mesmo plot do Missão Impossível Protocolo Fantasma, que o vilão também queria explodir armas nucleares para o mundo entrar no caos e ele se reconstruir em cima disso. O que acontece nesse filme é que a equipe do Tom Cruise, ela perde 3 cilindros de plutônio e cada um deles pode construir uma bomba nuclear. E isso acontece porque ele faz uma escolha. Ele prefere que um membro da equipe dele não morra, e por causa dessa decisão, o plutônio é levado por essa nova organização que aparece, né, os Apóstolos. E a moeda de troca para esse plutônio é justamente o Solomon Lane, que está preso. Está preso e está sendo, parece uma bola de pinball de governo em governo, porque todo mundo quer o couro dele. Então o Tom Cruise precisa tirar esse cara da prisão, tentar negociar esse cara com esses bandidos e tentar, de quebra, salvar o mundo. Ao mesmo tempo, todas as tramas de todos os filmes meio que se amarram nisso. A trama do sindicato, a trama do casamento do Tom Cruise que aconteceu lá atrás no Missão Impossível 3, a trama com a Ilsa Faust, né, a Rebecca Ferguson, que volta nesse filme também como uma outra espiã que talvez tenha o mesmo objetivo da equipe da IMF, e principalmente a adição do Henry Cavill, né, do Superman novo do cinema, que ele entra como um agente da CIA colocado dentro do IMF para a coisa funcionar bem. Então é aquela coisa, se o Tom Cruise de novo se rebelar ou sair da linha para poder cumprir a missão dele, ele tem autorização para usar força letal e acabar com o Ethan Hunt. Então toda essa salada, ela é traduzida num filme que, vou dizer que lembra muito James Bond, porque é um filme intercontinental. Então a gente vê a ação se desenrolando em vários países diferentes, né? A moda do James Bond. Só que, ao contrário do James Bond, é muito assumido que é um filme de equipe. Então a gente vê Tom Cruise muito despido de vaidade. A história é centralizada na equipe inteira, né? E principalmente na dinâmica dele com Henry Cavill agora, que a gente vai descobrir qual é de todos os personagens no decorrer da história, né? Mantendo, claro, o Ving Rhames como o Luther Stickwell e o Simon Pegg como o Benji, né? Que agora são a espinha dorsal
que conduz Missão Impossível junto com Tom Cruise. Então, duas coisas que vale a gente apontar bastante aqui. Primeiro, é o trabalho do Christopher McQuarrie. Ele trabalhou com Tom Cruise no primeiro Jack Reacher, ele dirigiu o Nação Secreta, mas parece que nesse efeito Fallout, o Christopher McQuarrie, ele se livrou de qualquer amarra que ele pudesse ter e ele conseguiu equilibrar a trama e a fluidez narrativa com cenas de ação literalmente de tirar do fôlego. Eu falo literalmente que chegou um ponto no filme que eu tava meio sem fôlego já, porque é uma coisa que não para. Então a gente vê um pouco a evolução da série Missão Impossível de Brian De Palma a Christopher McQuarrie. Como o primeiro filme de 96 era um filme de ação diferente para aquela época, era um filme de ação muito mais cerebral, embora tivesse cenas bem explosivas, ele era muito mais de diálogos e de espionagem. Esse não, a ação faz parte dessa fluidez narrativa. Então as coisas acontecem não porque a gente tem que enfiar uma cena de ação aqui, mas porque ela é importante para contar a história também. E a segunda coisa é que o Tom Cruise, provavelmente, um dia, ele vai morrer fazendo um filme. Porque as coisas que ele faz nesse Missão Impossível Efeito Fallout, eu nunca tinha visto nem ele fazer. A gente sabe que ele é um cara meio viciado em adrenalina. A gente sabe que ele fez algumas cenas mais intensas no primeiro Missão Impossível. Aí ele aumentou e fez algumas coisas um pouco mais perigosas no segundo Missão Impossível. Aí no terceiro Missão Impossível, ele se colocou em algumas situações que os produtores, né, da Paramount, não ele, que ele é o próprio produtor, começaram a falar, cara, esse negócio tá começando a ficar complicado. Quando ele se reinventou, inclusive como astro, no Missão Impossível 4, aí ele já estava do lado de fora daquele prédio em Abu Dhabi, né, em Dubai, que é uma coisa de louco fazer. Your line's not long enough! No shit! No Missão Impossível 5, além de ele prender o fôlego por mais de 3 minutos na filmagem submarina, ele fez aquela cena inicial do lado de fora de um avião, e é de fato o Tom Cruise se segurando na porta de um avião que está decolando, e a gente acha que é o máximo que ele podia fazer. Não é. Nesse Missão Impossível Efeito Fallout, ele fez um Halo Jump. Halo é High Altitude Low Opening, é quando militares, né, eles fazem missões militares, eles saltam de uma altura quase estratosférica e eles abrem o paraquedas quase no solo. Então o Tom Cruise treinou por alguns meses para fazer isso e ele fez a cena, ele mesmo saltando do avião. E pensa que ele não está sozinho, tá? Ele pulando, com o câmera na frente dele e com o câmera do making off pulando junto. Então são 3 malucos pulando ao mesmo tempo para poder pegar essas imagens absurdamente incríveis que a gente vê no filme. Uma outra cena que é uma perseguição de motos no centro de Paris e é uma coisa de velocidade um pouco fora do normal. E também a gente vê no making off que é o próprio Tom Cruise pilotando a moto no meio dos carros, numa velocidade meio absurda, que é claro, é tudo planejado, mas ainda assim é uma coisa muito perigosa para fazer. E é claro que a cereja no topo do bolo disso aí é o clímax quando ele tem que pilotar um helicóptero. Então ele aprendeu a pilotar um helicóptero, ele faz algumas manobras que alguns pilotos mais experientes evitam fazer, porque é muito perigoso, ao mesmo tempo que ele tem que estar atuando e ao mesmo tempo que ele tem que ligar e desligar a câmera montada do lado de fora do helicóptero, porque é um helicóptero pequeno, então você vê que é o Tom Cruise fazendo a cena. Pode parecer uma bobagem, mas isso faz toda a diferença. E isso mostra o compromisso que ele tem com a gente, o compromisso que ele tem em mostrar para o público alguma coisa que o público nunca viu antes. Então eu comparo bastante com Cavaleiro das Trevas, porque foi o filme que a gente viu que um filme de super-herói podia ir muito além daquelas aventuras fantásticas que a gente via no cinema até então, com muitos filmes incríveis que saíram até Batman, o Cavaleiro das Trevas, de X-Men 2, Homem-Aranha 2, o próprio Batman Begins. Eu não estou nem falando do Superman original do Christopher Reeve, mas o Christopher Nolan mostrou que era possível dar um passo além e deixar a sua marca. Missão Impossível Efeito Fallout, ele consegue a mesma coisa com os filmes de ação e com a própria carreira do Tom Cruise. Ele mostra que é possível dar um passo além sem perder o foco do que realmente interessa, que é contar uma boa história, que é o que ele faz de maneira brilhante. Então, a gente pode achar que aos 50 e poucos anos, 52, 53 anos, talvez a carreira do Tom Cruise como astro de ação já tenha terminado, mas a gente sabe que ele está filmando Top Gun Maverick pro ano que vem, que foi um dos filmes de ação que redefiniram os anos 80 lá atrás em 86, e a gente sabe que ele não vai parar de fazer esse tipo de filme tão cedo, o que é bom pra gente e o que é bom talvez pra seguradora dele também, né? Ou não. Então assistam Efeito Fallout, tentem assistir na maior tela que vocês conseguirem, com o melhor som que vocês conseguirem, porque dessa vez vale a pena.
Essa edição da Panini de Sociedade da Justiça, A Era de Ouro, meio que corrige uma falha, porque essa série do James Robinson com Paul Smith tinha sido lançada no Brasil faz alguns anos aí, e numa edição que era meio chulé. Essa edição de luxo recupera o prazer de ler uma boa história. Por quê? A Sociedade da Justiça era a equipe da DC Comics, né, na época da Segunda Guerra Mundial, e a história conta como, depois da Segunda Guerra, os heróis meio que perderam sua função, né, cada um foi tentar viver sua vida, e eles dão espaço para um novo herói que surge para um novo mundo chamado Dínamo. Só que isso meio que traz à tona alguns segredos sombrios e os heróis da Era de Ouro eles precisam se reunir para combater esse novo mal. É absurdamente do cacete, é bem desenhado, é bem escrito. James Robinson é o cara que fez Starman por muitos anos, que é um dos melhores quadrinhos da DC de todos os tempos. E essa edição da Panini é do cacete. Procura lá na Comics, seu Sociedade da Justiça, A Era de Ouro e seja feliz na fita e na vida. Eu tô cada vez melhor nisso. Eu tô cada vez amarrando o meu minutinho, ó, bonitinho. Esse foi mais um Mundo Nerdovski. Dá uma olhada lá no meu blog, eu tô dando uma esticada em alguns assuntos lá também, robertosadovski.blogosfera.com.br. Dá uma olhada nas nossas redes sociais também, o que é muito importante você entrar no nosso Instagram, você entrar no nosso Facebook, você entrar no nosso registro lá na casa de massagem, que é muito legal também. Isso é verdade, tá? Então é bom vocês entrarem que eu cobro cada lá. Se inscreve no canal, dê like nesse vídeo, porque o YouTube precisa perceber que você gosta desse conteúdo e que você quer que esse conteúdo sempre apareça e que você está a fim de ver mais Mundo Nerdovski. Então, fica ligado no conteúdo também, marca lá no sininho para você receber notificações. Se você não receber as notificações, dá um toque pra gente saber o que está acontecendo também, né? Porque muita gente marca lá o sininho e não está recebendo vídeo novo, mas marca lá e fica de olho que a gente tá sempre por aqui. Eu acho que é isso? É isso? É isso? Então é isso. Tchau, até a próxima.